A gente vai receber aqui no All News a Nathalie Hoff, que é professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Curitiba. Nathalie, obrigado por estar aqui com a gente, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Mauro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para comentar essa semana tão agitada, né? E bom dia também aos colegas que estão aqui. Agitadíssima. Vamos então pela ordem cronológica, né? Ontem, o presidente Trump, respondendo a uma pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, jornalista da TV Globo, ele disse que ele está aberto a conversar com Lula a qualquer momento. Vamos ouvir exatamente o que o Trump falou. Are you ready? Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian President Lula said he'd like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? He can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens. But I love the people of Brazil. What evidence do you have? Why you saying the two What evidence? I love the people of Brazil. So why do Two people Marines think tariffs? They don't close seem to to be Russia. related to trade Because with the President. people running Brazil did the wrong thing. Essa foi a fala do Trump ontem lá na Casa Branca. Um pouco mais tarde, o presidente Lula, numa reação a essa fala, fez uma publicação numa rede social dizendo o seguinte: sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Professora, está aberto aí uma possibilidade, né? Está aberta uma possibilidade de conversa entre os dois líderes que antes parecia bloqueada, né? O Donald Trump deu uma sinalização de que quer conversar, o Lula também disse que sempre esteve aberto ao diálogo. A pergunta é: o que deve ser levado em consideração na preparação para essa conversa? Porque a gente vê que, de um lado, o Trump está falando as pessoas que governam o Brasil fizeram coisas erradas. De outro lado, o Lula também está dizendo, né, a gente vai defender a nossa economia, os nossos trabalhadores, a gente vai dar resposta às medidas tarifárias do governo americano. Então, nessa preparação para essa conversa, o que precisa ser levado em consideração? Bom, eu acho que essa sinalização do Trump que a gente teve ontem, ela mostra talvez um avanço positivo, né, nesse desdobramento muito recente nas relações Brasil e Estados Unidos, onde a gente assistiu uma deterioração bastante profunda do relacionamento bilateral, que historicamente sempre foi muito positivo, né? Digamos, essa deterioração, ela veio dos ataques americanos, né, não somente com o tarifaço, mas, né, desse tarifaço está ancorado em críticas à política doméstica, né, a questões, então, que versam ao ambiente interno brasileiro e não necessariamente numa crítica econômica, uma crítica comercial, como acontece com os outros países que estão sofrendo com os ataques americanos. E aí, diante disso, a gente já tem dois governos que têm um relacionamento mais complicado, né? Então, o governo Lula e o governo Trump, desde que o Trump foi eleito, eles não têm um relacionamento muito próximo. E, diante desse novo cenário, a gente viu essa deterioração profunda nas relações. E, por isso, é positivo tanto o encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio nos Estados Unidos, que aconteceu, como essa fala do Donald Trump. O que a gente tem que considerar, né, pensando que por mais que essa fala ela seja positiva e mostre que há espaço para o diálogo ou para a acomodação, pelo menos de alguns dos interesses, é entender que o Donald Trump é essa liderança bastante imprevisível na maneira como se coloca e que ele muitas vezes usa o contato com lideranças, né, ele tem feito isso recentemente, quase como uma forma de encurralar essas lideranças e humilhar essas lideranças, enfim, acaba transformando muitas vezes encontros bilaterais em reuniões que são bastante constrangedoras do ponto de vista diplomático, né? Então, acho que ao construir essa possibilidade de diálogo, é preciso ter uma preparação acontecendo, né, anteriormente por parte do corpo diplomático brasileiro, junto com as autoridades americanas, bastante significativa para entender exatamente o que significa essa fala do Donald Trump e evitar uma cilada, né? Evitar uma situação onde a gente coloca essas duas lideranças em contato e o Donald Trump tenta usar isso de alguma maneira para humilhar até o governo brasileiro, que certamente, né, pensando na maneira como o Lula vem se colocando como uma liderança também dentro dessa situação,
que não vai ficar calado, né? Também vai responder. Então, acho que toda essa questão a gente tem que ver mais isso como um aceno no sentido de que há espaço para tentativa de negociação, né? Tentando trazer ali alguma luz para essa situação, para essa relação entre Brasil e Estados Unidos, de modo a avançar ou diminuir as perdas para o lado brasileiro, mas também entender que é preciso tomar bastante cuidado com a figura do Donald Trump, como ele tem se utilizado de uma postura bastante intempestiva, né, no relacionamento com outros países, e de que isso poderia até mesmo piorar, né, a nossa relação atual. Então, acho que é importante trabalhar bastante para entender qual é a base dessa conversa que ele está dizendo e o quanto que isso realmente é positivo, se realmente faz sentido ter essa conversa aberta entre os líderes. Talvez esse nem seja o ideal, talvez essa conversa possa até acontecer, mas acontecer sem ser pública, justamente para evitar que o Trump utilize isso como quase uma arma dentro desse jogo político que ele vem travando com os outros países, buscando forçar os países a aceitar acordos muito negativos, né, com perdas bastante significativas. Isto que ele já fez com Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, lá na Casa Branca, e com o presidente da África do Sul também, lá no Salão Oval, na Casa Branca. Carla, pelo que você tem apurado, o que o Itamaraty já começa a pensar em termos de preparativos para essa conversa? E em cima disso que a professora Nathalie falou também, uma estratégia interessante seria que essa conversa fosse por telefone ou por videoconferência para evitar esse tipo de risco, esse tipo de exposição ao presidente Lula? Ô Mauro, é muito importante isso que a professora colocou, justamente pela cautela. Ontem, conversando logo depois que aconteceu a fala do Trump com umas fontes do Itamaraty do Planalto, o Itamaraty mencionou muito essa necessidade de cautela, de preparo, de ter que ser uma conversa muito bem preparada. A princípio, pelo menos lá no Planalto, todo mundo falou em ligação, não falaram ainda em viagem, nada nesse porte, porque daí seria uma preparação ainda maior, né? Agora, e a professora colocou a importância dessa preparação, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à noite, também fez declarações dizendo que ele diz que era ótima essa sinalização do Trump, que o presidente Lula sempre quis conversar, mas que ele, Fernando Haddad, também estava agendando e já estava acertando uma conversa com o secretário de Tesouro americano, uma conversa mais longa, e que na avaliação de Haddad essa conversa tem que ser antes da conversa de Lula com Trump. E aí eu acho que, pegando o gancho da professora, a importância também do Brasil saber o que vai levar estrategicamente para essa conversa, né? Porque também a Mariana Santos já falou aqui, mostrou essa semana também, que por parte do governo brasileiro existia uma resistência, assim, se Trump quiser levar o assunto Bolsonaro para a conversa, aí não é isso que queremos falar, porque não há como o governo Lula interferir no judiciário, e isso tem que ficar claro para as autoridades americanas. Mas economicamente não, economicamente o Brasil e o presidente Lula sempre falaram que queriam negociar, que não querem fechar as portas, há uma preocupação com os reflexos dessas medidas e com o desemprego, com inflação, com várias consequências que possam ter. Então, a conversa, ela vai sair por essa área, né? Eu estava falando com uma fonte do Planalto que disse isso, olha, Haddad e Alckmin, que tem sido essa figura alçada aí a ser o porta-voz do Comitê de Crise, MIDIC e Fazenda, que estão finalizando o plano de contingência, de resposta a essas medidas, eles com certeza vão trabalhar na preparação desse contato, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas eu apostaria nesse momento que seria via telefone, mas não é algo para já, é algo que vai ser realmente devidamente construído pelas fontes diplomáticas, é o Itamaraty que lidera. E aí, assim, só finalizando, ontem à noite conversando no Itamaraty, a avaliação deles da fala do Trump, né, é que as peças estavam se encaixando depois que o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, tinha conseguido um encontro com Marco Rubio, o secretário de Estado americano, lá em Washington. Então, eles acharam que eles viram isso como um efeito positivo e vendo as peças se encaixarem. Mas, como a professora disse, é preciso muita cautela, porque a figura do outro lado é o imprevisível Donald Trump, né? Então, o governo brasileiro agora continua na mesa, digamos assim, avaliando como é que vai desenhar esse contato para tentar negociar sem gerar nenhum outro tipo de constrangimento, né, Mauro?
É interessante esse ponto que você coloca, Carla, e que a professora Nathalie também, porque assim, a gente começa a ver relações que são as relações que a gente entende como sendo as mais dentro do que a gente espera de relações entre dois países. Quer dizer, o ministro da Fazenda conversando com o secretário do Tesouro, o nosso vice-presidente, que também é ministro da Indústria e Comércio, conversando com o secretário de Comércio, e o Itamaraty conversando com o Departamento de Estado e preparando uma conversa de alto nível entre os dois presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Esse é o roteiro normal que a gente está acostumado nas relações internacionais. Só que, Beto, a gente não está falando de um cenário normal, porque tudo que causou, né, tudo que vem causando esse atrito todo, é uma chantagem que o governo americano está fazendo com a gente, é um modo do governo americano, do presidente Trump, operar em relação ao resto do mundo que não são normais. Quer dizer, é uma normalidade dentro de um cenário completamente anormal, Beto. Sem dúvida. Bom dia, Nathalie. Mauro, Nathalie, a outra vez eu e o Sakamoto ficamos chamando ela de Nathalie até o Sakamoto ter o cuidado de corrigir, então. Obrigado. Fica aí. Mas eu acho que a Nathalie e a Carla já disseram tudo, quer dizer, é a imprevisibilidade que a Nathalie estava comentando, que você resgata, com essa atuação que a Carla estava trazendo de dizer o que nós vamos discutir, economia ou política. Mas eu acho que é interessante, Mauro, e a gente tem que observar, eu queria olhar mais em perspectiva essa discussão, porque é um grande processo de negociação. Então, obviamente, o Trump tem essa estratégia, ele tem feito isso o tempo todo, virou tal, né, o Trump's always chicken out, sempre volta atrás, sempre amarela, mas porque é uma estratégia de negociação clássica, né, de jogar, eu me lembro, não vou falar aqui a data exata para não revelar a idade, mas assim, mais de 2 décadas atrás, a primeira disciplina que eu ofereci para os alunos era de modelos de negociação. Faz mais de 20 anos que eu não dou essa disciplina, mas eu lembro que eu discutia com eles, esse é um modelo clássico do Trump, não é um modelo muito sofisticado, de você, quando tem uma posição de força, começa a negociação lá em cima, e depois qualquer recuo as pessoas ficariam aliviadas, né? Então, ele fez isso muito no mundo inteiro, só que eu acho que o Brasil olhou, observou, e o governo Lula fez um processo de negociação que eu diria que beira a perfeição, foi exemplar. Embora muitas vozes tenham reclamado, tinha que sair do BRICS, o Lula teve verborragia, tinha que ir lá se humilhar na Casa Branca. Eu acho que o governo Lula foi muito sábio. O Lula fez um tridente aí de meio de campo que o Carleto Ancelotti deve estar com inveja, com o Alckmin falando com o Lutnick, com o Haddad falando com o Bessent e com o Mauro Vieira agora conseguindo finalmente abrir o diálogo com o Marco Rubio, que conseguiu mostrar e começar a convencer as instituições de Estado norte-americano junto com as contrapartes empresariais lá nos Estados Unidos, com o apoio dos empresários aqui, de que essas medidas eram descabidas. Então vamos separar o político do econômico. Primeiro, eu acho que também tem que fazer uma separação interna e externa. Do ponto de vista doméstico, o Lula aproveitou esse recesso escolar do Congresso, né, do Legislativo, e aproveitou que os governadores pré-candidatos a presidente estavam aí parecendo o camarote dos irmãos Marx, uma bateção de cabeça, e o Lula surfou sozinho 15 dias, né, se enrolando na bandeira do Brasil, um discurso de soberania, e o resultado das pesquisas estão mostrando. Ele melhorou a aprovação e as perspectivas de reeleição. Então isso do ponto de vista interno. Mas do ponto de vista externo da negociação, o Lula é um líder sindical, né? O Lula tem quase 50 anos negociando contra o outro lado da mesa mais forte. Primeiro era contra o patrão, na época da ditadura. E depois, como presidente, se metendo nos G7s da vida, sempre como o país mais fraco, negociando com países mais fortes. Então, acho que o governo brasileiro, com, né, a diplomacia do Itamaraty tão profissional, com o ministro da Fazenda tão hábil como o Haddad e com o vice-presidente ministro do Comércio, com essa habilidade de ir na Ana Maria Braga, ao mesmo tempo que está negociando com todos os setores empresariais, o governo conseguiu ir avançando. Então, veja que interessante, desde o primeiro momento o governo brasileiro falou, a gente não vai pedir mais prazo. Eles falaram, não queremos mais prazo, vamos manter o dia 1º. Quem piscou primeiro foi os Estados Unidos.
né, que deu mais 6 dias de prazo e já tirou 700 produtos. E o governo brasileiro, de novo, não está pedindo mais prazo, está querendo aumentar a lista de produtos de isenção. E quando o Lula fala e o Trump, ambos falam, vamos conversar, mas ninguém diz quem vai pegar primeiro o telefonema. Obviamente que uma reunião presidencial, você tem pelo menos 72 horas de preparação entre as chancelarias para decidir qual que vão ser os temas. Mas como Carla e Nathalie estavam falando, com o Trump você não pode imaginar isso, porque ele pode chegar na ligação e falar qualquer bobagem, como foi a última pergunta que ele respondeu ontem. Tem coisas que o governo brasileiro está fazendo que são erradas. Ou seja, imagina se ele chega para o Lula e fala, vai ter que dar isenção para o Bolsonaro, anistia, depois deixa ele disputar as eleições, mês que vem o que vai ser? Vai exigir voto impresso nas eleições de 26? Então é inegociável, mas o governo brasileiro não está escorregando, está cozinhando em banho-maria, enquanto fala, vamos discutir aqui o comércio, e não mostrando que está afoito, nem com medo. Enquanto isso, o Lula, com o Alckmin e Haddad, preparam medidas tanto de retaliação estratégica, inteligente, com patentes na farmacêutica, né, ou taxação das big techs, se for preciso, mas por enquanto só no colete, e um plano de proteção para os empregos e para as empresas, enquanto tenta abrir mercados com o Itamaraty. Acho que é um modelo exemplar. Agora, aquilo que eu sempre falei aqui, com isso termino, Mauro, a gente está enfrentando a maior potência econômica do mundo e a maior potência militar. Tempos duros virão pela frente, não vai ser fácil, mas acho que até agora, nesse primeiro round, o governo brasileiro merece que a gente tire o chapéu, mesmo com toda a pressão interna de gente dizendo que estaria errando. Agora, professora Nathalie, acho que agora falei certo o nome, né? A coluna da Mônica Bergamo está informando que durante aquela conversa que o Lula teve com ministros do Supremo Tribunal Federal, aquele jantar que teve lá no Alvorada, ele comentou que ele vai buscar as lideranças do BRICS e vai buscar também o presidente da França, o Emmanuel Macron, para formar ali uma espécie de uma frente, costurar aí um apoio ao Brasil contra essa crise contra o Donald Trump. A gente lembra, né, que quando veio o tarifaço veio logo em seguida a cúpula do BRICS aqui no Brasil, em que o Lula falava muito da questão do dólar, do BRICS ter outros meios de pagamento que não o dólar, e isso é uma ameaça muito grande aos Estados Unidos. Na sua concepção, professora, é o momento mais certo de buscar o BRICS? O que esse passo pode significar para essas negociações entre Brasil e Estados Unidos? Perfeito. Primeiro agradeço o Beto aí por ter corrigido meu nome, e queria dizer que, para começar, eu concordo muito com o que o Beto colocou sobre a estratégia de negociação do Brasil, que ela tem sido muito adequada para lidar com essa situação, né? Obviamente, a gente vai sofrer com os reveses advindos, né, dos efeitos dessas tarifas, mas essa estratégia de não se dobrar ao Trump, ela tem se mostrado bastante positiva, e aí eu já entro um pouco mais como isso se relaciona com o BRICS, mas se mostra bastante positiva justamente porque o Trump ele usa como método de negociação, tem usado nesse mandato, o fato de que ele, digamos, aposta muito alto. Então, é geralmente algo muito absurdo com os países, e isso faz com que esses países, né, o mercado, enfim, os agentes econômicos desses países entendam que a possibilidade de que aquilo aconteça é muito negativa, e isso acaba fazendo com que muitos desses países entrem em acordos que são bastante vantajosos para os Estados Unidos e nem um pouco vantajosos para esses países, como é o caso da própria União Europeia, porque existe uma relação de dependência, muitas vezes econômica, muito grande. Isso não acontece com o Brasil, né? A gente, obviamente, vai ser afetado, mas a gente não depende tanto dos Estados Unidos, assim como eles também não dependem tanto da gente, por isso que também para o Trump é mais fácil sustentar essa tarifa de 50% contra o Brasil, é muito mais difícil fazer isso com a China. Isso vai permitindo com que o governo brasileiro possa explorar um pouco esse tipo de estratégia. E aí, pensando justamente nessa estratégia de negociação, que é uma estratégia talvez de bater de frente, né, com o Donald Trump e mostrar que o governo brasileiro não está disposto a se dobrar e aceitar acordos que são extremamente desvantajosos, que no nosso caso ainda envolve questões que não é da alçada do governo federal, como, por exemplo, o que está acontecendo no judiciário, que está sendo julgado no judiciário brasileiro. Então, se mostra
bastante resistente, né, a aceitar um acordo mais negativo. E aí, para que a gente possa sustentar essa estratégia a longo prazo, tentando diminuir os custos, que obviamente ela vai trazer, e que são custos que são inerentes até da própria postura cada vez mais protecionista dos Estados Unidos frente ao comércio global, né, que muda muito a lógica de funcionamento do comércio internacional, uma coisa que a gente vai precisar fazer é buscar variar as nossas parcerias, tentando encontrar, né, digamos, mercados para esses produtos que talvez não possam mais acessar ou não possam acessar como acessavam antes o mercado americano. E aí, nesse sentido, olhar para outros parceiros, procurar lugares onde esses produtos podem ser escoados é muito importante. E aí, essa estratégia específica de olhar para grupos como o BRICS, ela acaba sendo, eu acho que ela faz muito sentido porque justamente o Trump ele tem mirado muito nos BRICS nesse momento, né? A própria Índia, que desde o começo do governo Trump vinha tentando se aproximar, ter uma estratégia de negociação ali mais de aproximação, de tentar se mostrar mais aberta ao diálogo com o Donald Trump, ela foi ameaçada, acho que foi ontem, enfim, com tarifas de 25%, e está muito relacionada com a presença da Índia nos BRICS e também com a compra de petróleo da Rússia, né? Então, a gente tem a questão da guerra da Ucrânia, que o Trump não conseguiu resolver a guerra como ele pretendia, ele quer ser o pacificador do mundo, e o Putin vai cozinhando ele em banho-maria, né? Sempre deixando para depois para resolver. Então, ele tem essa questão de tentar pressionar mais a Rússia para tentar chegar a um acordo. Tem a disputa geopolítica com a China e o BRICS como, digamos, esse grupo alternativo que ele entende que é anti-americano, mas que, na verdade, é um grupo que promove uma proposta reformista para a ordem internacional e, por isso, defende que o comércio seja feito em outras moedas, né, nas moedas nacionais dos grupos. E ele olha muito para esse grupo e, provavelmente, essa é uma das razões que fez com que ele visasse o Brasil nos 50%, numa tarifa tão alta. Então, acho que o Brasil, se voltar para esses países, eu acho que geopoliticamente é importante, por conta do lugar que a gente está no comércio internacional e na política internacional nesse momento, né? Um país que está sendo atacado com as tarifas americanas, um país que defende multilateralismo, que defende uma perspectiva mais igualitária na ordem internacional e no comércio internacional. Então, e esse grupo se coloca como um fórum para isso, mas também porque muitos desses membros eles estão também sofrendo com ataques parecidos e você pode encontrar ali ecos, né, para dialogar e para tentar encontrar saídas para a situação que a gente se encontra. E a França ela já se mostrou muito negativa ao acordo da União Europeia. Então, acho que a estratégia é olhar para esses países no ambiente internacional que já têm mostrado ou que estão lidando com ataques dos Estados Unidos ou que se mostram mais, digamos, ativos num discurso de enfrentamento com relação a essas políticas. Aí é entender o quanto que isso vai ser efetivo. Aí já finalizo no sentido de que cada país agora está um pouco olhando para si. Então, às vezes, a gente não vai ter uma efetividade tão grande, mas do ponto de vista discursivo, eu acho que faz sentido, eu acho que é necessário. A gente percebe que a gente vai ter muito assunto pela frente. Por hoje, eu agradeço muito a professora Nathalie por nos ajudar aqui com a análise. Volte sempre aqui ao All News. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima.